Gravidez, pós-parto, puerpério, todos esses são momentos marcantes que transformam a vida da mulher. Eu sei bem como é isso. E a gravidez, esse momento de gerar um bebê, né, e se tornar mãe é muito mágico, é muito incrível, mas também tem suas dificuldades, né, tem seus desafios. E nesse vídeo aqui eu vou dar 5 dicas, né, 5 conselhos de amiga pra você que vai ser mãe de primeira viagem. Muitas vezes não escuta essas coisas que eu vou te falar aqui nesse vídeo e que eu gostaria de ter escutado, né? Algumas delas eu não ouvi na minha gestação, mas eu vou falar aqui com vocês, vamos falar um pouco sobre isso, como você pode tornar esse momento um pouco mais leve, um pouco mais fácil de lidar. Oi gente, tudo bem? Se você já me acompanha por aqui, bem-vindo de volta ao meu canal. E se você nunca viu nenhum vídeo, caiu aqui nesse vídeo aqui de paraquedas, eu sou a Liliane, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Eu espero que esse vídeo te ajude bastante. E vamos às dicas então. A dica número 1 que eu te dou é: estude e se prepare bastante para o parto, principalmente se você escolheu, né, deseja fazer um parto normal, como eu desejava, né, é necessário a gente estudar pra gente conseguir, né, se sair bem nesse momento, ter segurança, mas a dica que eu te dou é principalmente estude muito sobre amamentação, gente. Eu fiquei tão focada no parto, tão preocupada com o parto, com os cuidados com o bebê, que eu me esqueci, né, deixei de lado essa questão da amamentação. Eu realmente entrei na maternidade, né, totalmente leiga desse assunto. Eu estava achando ainda, né, que era uma coisa muito simples, que era colocar o bebê ali, ele ia mamar e tudo ia ficar bem. Não que não tenha informação sobre isso na internet, nos lugares, mas eu mesmo que eu posso dizer que eu dei uma ignorada, né, porque eu fiquei tão focada no parto, tão preocupada com isso, eu falei, depois eu vejo o resto das coisas, e não me atentei de que a amamentação ela é logo assim que o bebê nasce, né, a primeira coisa que você tem que sentir segurança era a amamentação. E eu não tive essa preocupação, né? Eu realmente errei nessa questão aí. E até as pessoas próximas, as amigas, não falaram, né, dos desafios todos que elas passaram. Eu entendo que as mães não queiram falar isso, com medo de assustar as amigas que vão ter bebê, com medo de ela entender mal, né? Entender que você tá desejando, né, algo de mal. Mas, na verdade, eu acho que teria me ajudado ter escutado de minhas amigas que foi desafiador, que foi difícil. A amamentação por aqui, né, infelizmente não deu certo, né, eu amamentei meu bebê só por um mês. Foi um desmame extremamente precoce. Muitas coisas aconteceram nessa jornada de amamentação comigo que resultou em um desmame muito precoce, né, e hoje meu bebê mama fórmula, né, tá com 7 meses agora. Ele tá bem, tá desenvolvendo muito bem, tá saudável, mas não foi fácil pra mim. Do jeito que as coisas aconteceram, foi um susto, né, ter visto como realmente era, né, a realidade de amamentação. E eu vou te falar que uma coisa que pesou muito pra mim foi a questão da insegurança. Justamente por eu não estar segura, não estar informada sobre tudo, não saber do desafio, eu fiquei muito insegura. Eu não acreditei que eu realmente fosse conseguir amamentar quando eu comecei a passar os primeiros desafios da amamentação. Tive vários desafios, como baixa de produção, né, questão da pega também do bebê, porque tem uma pega certinha pro bebê ficar ali. Então eu busquei ajuda sobre isso, mas eu acho que um conhecimento prévio disso teria me ajudado muito. Então, uma dica que eu te dou é essa: pesquise muito sobre amamentação, se possível, né, já entre em contato com alguma consultora de amamentação, se tiver recursos para isso, né, porque infelizmente não é uma coisa barata esse tipo de atendimento. Mas se você puder, que você já tenha conhecimento de algum consultor de amamentação da sua confiança, que você possa fazer uma conversa também antes do parto, né, para que você possa saber dos desafios, para que ela te acompanhe nos primeiros dias de amamentação, que são aquela fase de adaptação, né, com o bebê, para que esse momento seja um momento tranquilo, tá? Pode ser que você seja uma daquelas mães que não tenha problema nenhum com isso, né, que amamenta muito bem desde o primeiro dia, mas a maioria dos casos, né, a gente enfrenta algum desafio relacionado à amamentação, porque não é uma coisa instintiva, como eu pensava que era, mas é uma questão de aprendizado ali tanto também quanto do bebê. Então essa é uma dica que eu te dou, que é muito importante. No meu caso, infelizmente, eu não consegui levar isso adiante, né? Eu não vou contar detalhes aqui, isso é assunto para outro vídeo talvez, mas uma coisa que eu faria diferente, né? Ter buscado suporte nisso antes do bebê nascer. A segunda dica que eu quero passar pra você é em relação ao enxoval do bebê. A gente, quando fica grávida, a gente fica lá preocupada, tem que comprar um monte de coisa, né? O que eu tenho que fazer, pra onde eu começo, em relação às coisas que o bebê precisa, né?
Mas eu preciso dizer que, assim, ele precisa de pouca coisa nesse primeiro momento. Tem até um vídeo aqui no canal em que eu dei dicas de como você economizar no enxoval do bebê. E aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra você assistir depois. E eu falei detalhes, né, dei várias dicas bem legais sobre isso. E, na verdade, o bebê nos primeiros meses, assim, ele não precisa de muita coisa. Ele precisa das roupas básicas que ele vai usar. E eu não aconselho que você faça enxoval de muitos meses, sabe? Enxoval até 1 ano de idade. Algumas mulheres fazem isso, principalmente aquelas mulheres que fazem enxoval fora do país, né? Ou coisa assim, porque aí elas já compram quantidade. Mas eu não aconselho que você faça isso, porque a gente não sabe como o bebê vai nascer, né? Meu filho, por exemplo, ele nasceu grande e eu tava achando que ele não ia usar roupa RN. Eu comprei mais roupas maiores pra ele, assim, né? E quase nada RN. Aconteceu que ele passou a usar roupas maiores do que ele, né, porque era depois que eu tinha, ele quase não tinha roupa RN, e sim, as roupas RN que ele tinha, ele usou, acho que até os 3 meses quase. Então, assim, compra as roupas do tamanho, né, menorzinho, assim, de início. Observa também a estação que vai ser o parto, né, pra você observar os tipos de roupa que você vai precisar, pra você não comprar coisa em excesso. Na hora de você montar um enxoval, pensa na praticidade, pensa que você não precisa comprar tudo de uma vez, que você pode ver isso depois, até porque se você não tem muitos recursos, né, pra você comprar muita coisa, é legal que você vai comprando aos poucos e não fica tão pesado. E aí, se você quiser saber mais detalhes sobre o enxoval, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição pra você assistir e situar melhor sobre isso. A terceira dica que eu te dou é sobre saúde mental. Cuide da sua saúde mental. Eu tô falando isso porque, todo mundo tem que cuidar da saúde mental? Sim. Mas por que eu tô falando exatamente isso pra você que tá grávida? Porque a gravidez é um momento muito delicado pro nosso estado emocional, né? Pra nossa mente mesmo. Porque os hormônios estão todos, né, muito bagunçados com essa fase, né? Nosso corpo tá se adaptando. Principalmente nos primeiros 3 meses ali, que é a fase que o nosso corpo tá fazendo maiores ajustes ali pra adequar aquele bebê que tá sendo gerado ali. Então a gente tem, algumas mulheres têm alguns sintomas bem desagradáveis, né, muitos enjoos, muitas coisas. Eu tive só um pouco de náusea, mas isso pode acontecer. E a nossa mente também fica um pouco atordoada. Eu, pelo menos, vou falar a minha experiência. Eu descobri minha gravidez muito cedo. Eu descobri com 3 dias de atraso, então eu tava com 5 semanas, mais ou menos, bem no comecinho da gravidez. E os primeiros 3 meses de gravidez, gente, pode ver que eu fiquei apática, sabe? A ficha não caía, porque eu tava ali grávida, mas sem nenhum sintoma, eu não tive muito sintoma, como eu falei, nenhuma barriga, nada, né? Não tinha ido no médico ainda pra nada do pré-natal. Então eu fiquei me sentindo muito estranha, a ficha não caía, eu não conseguia ficar tão animada, empolgada, quanto as pessoas da minha volta ficavam. Às vezes meus amigos falavam, que legal, comprar roupinha, comprar isso, comprar aquilo, e eu não tinha essa empolgação. E eu me sentia mal de falar com as pessoas. Porque parecia que eu não tava me importando, sabe? Com meu filho e tal, mas não era isso. Era que realmente a gente precisa de um tempo pra assimilar essa nova situação. É normal, se você por acaso se sentir assim, confusa, estranha, né? Não conseguindo celebrar tanto nesse primeiro momento, é normal, gente, aconteceu comigo. E uma coisa que eu posso te falar pra te ajudar nessa fase, converse bastante sobre isso, desabafe, fale com alguém que você confia. O que me ajudava muito era conversar com meu esposo sobre isso, conversar com minhas amigas também, que tinham bebê, que estavam grávidas, a gente conversava sobre isso. E eu falava abertamente, porque isso alivia bastante. Então não guarde as coisas, né? Não guarde o que você está sentindo, exponha e entenda que é uma fase também, né? Nosso corpo tá com muitas mudanças nessa fase, muita mesmo. A gravidez em si, né, ela muda tudo na gente, tanto fisicamente quanto internamente. Então você precisa dar um tempo pra você assimilar tudo isso e cuidar da saúde mental de todas as formas que você puder. Terapia, se você for cristã, né, como eu falava muito com Deus, eu orava muito a Deus e pedia pra Ele acalmar meu coração, né, ajudar com a ansiedade, e isso é importante, tá? A dica número 4, ela tá muito relacionada com a dica número 3 que eu dei. Cuidado com o excesso de informação que você tem acesso na internet, né? Aliás, no geral, mas na internet, né, é muito maior. Antes, a gente vivia em uma realidade que a gente tinha dificuldade de ter informação. Era difícil. Hoje em dia, a gente vê um excesso de informação demais na nossa cabeça, e isso às vezes atrapalha mais do que ajuda. Eu falo porque pra mim atrapalhou. Eu era a pessoa que seguia 10 obstetras, não sei quantos pediatras, e não sei quantos nutricionistas, não sei quantos
anestesista e tudo quanto é médico. E isso me deixou completamente confusa, porque médicos têm viés diferentes, têm maneiras de trabalhar diferentes, né? Pontos de vista diferentes. E muitas vezes eu via eles batendo de frente um com o outro ali, e eu ficava buscando uma informação que fosse, assim, exata sobre algum assunto e não achava. Eu tenho que confessar que no puerpério isso quase me adoeceu. Por quê? Eu tava apavorada com o meu bebê, né? Ali eu não sabia cuidar de um bebê, obviamente, uma recém-mãe ali. Boa parte do meu tempo sozinha com ele aqui, né? Eu contei isso também em outro vídeo, vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo pra vocês assistirem depois. Eu vivia apavorada, angustiada, foi um puerpério difícil, né? Pelo menos no primeiro mês, um mês sem dormir. E aí meu filho não podia tossir, que eu ia pro Google pesquisar o que era. E sempre apareciam coisas muito terríveis, sabe? Como sempre o Google faz isso com a gente. E aquilo eu fui assimilando aquilo ali, tentando seguir o que eu via na internet, tentando seguir o que eu vi aqui no YouTube, tentando seguir um monte de dica aleatória, diferente, e isso foi me deixando doida. Até que meu esposo falou, dá um tempo dessas coisas de internet, porque isso não tá te fazendo bem. Vamos seguir o pediatra, vamos tentar escolher uma pessoa para seguir. E realmente foi o que me ajudou. Eu parei de seguir um monte de médico, parei de seguir um monte de gente que falava negócio de sono do bebê e muita informação que eu não precisava naquele momento. Gente, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. No primeiro momento do puerpério, a gente não precisa saber essas coisas, tá? Sono do bebê, rotina de não sei o quê, não se preocupe com isso, tá? A não ser que você queira muito e você esteja sentindo muito bem pra isso, mas caso contrário, não se preocupe com isso agora, tá? Agora você precisa se preocupar com coisas básicas, necessidades básicas de bebê, amamentação, cuidar de você, cuidar da sua mente, tá? Tirar um tempinho pra você, não seja 10 minutinhos no dia. Preocupe-se com isso, tá? E outra coisa que eu vou dizer pra você aqui, o nosso estado emocional, ele interfere muito na forma como o bebê reage nesses primeiros meses, né? Na verdade, a criança, ela é uma esponja, né? Mas o bebezinho, se nascido até os 3 meses, principalmente, ele é como se fosse uma continuação da mãe. Então, a forma como a gente tá emocionalmente afeta muito o bebê. Eu sei que o meu filho não dormia bem, e não dormia praticamente. E boa parte desse incômodo dele era por meu estresse, né? Não vou dizer que é culpa minha, mas interfere, gente. Então, assim, é importante que a mãe esteja bem, esteja amparada, esteja, né, com uma saúde emocional boa pra poder passar isso pro bebê, tá? Não tô dizendo que é culpa da mãe, não é pra você sentir culpa por isso. É pra você pensar que uma coisa interfere na outra. E depois que eu comecei a me acalmar, depois que eu comecei a melhorar e passou a fase do baby blues, aquela fase mais tensa do puerpério, ele também foi acalmando, ele foi acostumando, ele foi entendendo melhor, né, o mundo aqui. Porque o bebê, ele tá ainda entendendo aqui o mundo. Eu tô mudando de assunto, né, gente? Mas acaba que um assunto puxa o outro. Mas é isso que eu tenho que dizer, gente. Cuidado com a informação demais, tá? Cuidado com ficar ouvindo um monte de coisa. Se poupe, se blinde nesse momento, né? Tanto na gravidez, já começa na gravidez a fazer isso, tá? Palpite, as pessoas, elas falam muitas coisas negativas, muitas coisas ruins, muitas coisas que não fazem bem. Filtre muito bem o que você vai ouvir, as opiniões que você vai ouvir, e o resto você ignora, tá? Por último, mas não menos importante, a última dica que eu vou dar, que pode parecer óbvio, mas pra mim não era, é peça ajuda. Se você é como eu, uma pessoa que não gosta de pedir ajuda, que sempre foi autossuficiente, independente e tal, eu peço que você reconsidere isso. Comigo, até o dia do parto, eu tava realmente achando que eu ia me sair muito bem sozinha com o meu bebê. Eu tava, porque eu falei, bom, eu sempre me saí bem com tudo na vida, eu sempre me virei sozinha, né, desde nova, então assim, vai ser mais um desafio, mas não, gente. A maternidade, essa primeira fase é completamente diferente, né, é uma coisa bem pesada. Dá pra você levar sozinha? Dá, mas assim, vai ser muito mais sofrido, vai ser muito mais pesado, penoso. Então assim, peça ajuda, conte com quem estiver disponível ali. Se você vê que é uma pessoa próxima a você que tá ali querendo te ajudar, aceite, não negue essa ajuda. Hoje, depois que eu virei mãe, eu mudei muito minha mente em relação a isso. Eu consigo pedir ajuda para as pessoas, eu consigo aceitar ajuda, porque isso é muito importante. Se você vê que você tá perdendo muita paciência, que você tá saindo do controle, aciona alguém. Se você vê que você tá extremamente exausta, não consegue nem pensar, não consegue nem raciocinar mais de tanto cansaço, peça pra alguém te dar uma forcinha pra você conseguir descansar. Vai na casa de alguém. O que eu fazia às vezes era ir pra casa da minha mãe.
Porque indo pra lá, eu conseguia delegar algumas coisas, eu não me preocupava mais com a casa, alguma coisa, eu conseguia descansar, eu conseguia dormir quando a Olivia dormia, né? Ou deixar ali um pouquinho com ela pra descansar. Então, isso é muito importante pra você passar. Pelo menos esse primeiro mês, essa fase mais intensa. É importante que você tenha muita ajuda, né? Eu era muito orgulhosa. Eu era uma pessoa que não gostava de pedir ajuda pra ninguém. Eu achava realmente que eu daria conta de tudo sozinha. Eu descobri, inclusive, que algumas pessoas da minha vida, assim, dos meus amigos, são pessoas que não me abandonariam em momento algum, porque eles são muito presentes até hoje, então, ainda. Essas são as dicas que eu tenho pra passar pra vocês. Eu vou dar um conselho de amiga que provavelmente você já ouviu, mas que é muito necessário. Não se cobre muito. Tá? Essa fase do primeiro momento assim com o bebê é uma fase que os dois estão aprendendo, você a ser mãe e o bebê a estar nesse mundo, a estar fora da barriga, o que pra ele é algo completamente estranho. Então tenha calma com você. Eu gostaria de ter falado isso pra mim na época, mas eu tava tão assim, cansada, tão exausta, tão confusa que eu não conseguia absorver nenhum tipo de conselho, gente. O meu puerpério foi uma experiência assim transformadora, difícil, mas transformadora, que hoje eu sou uma mulher completamente diferente. E eu ouvia muito aquela famosa frase, vai passar, sabe, vai passar. E isso me irritava tanto na época, porque eu queria que passasse logo, eu não queria esperar pra passar daqui a um tempo, sabe? Mas realmente passa, né, obviamente mais difícil passa. E na verdade, a gente fica mais forte, essa é a verdade. Eu espero que esse vídeo te ajude, acalme seu coração de verdade, gente. E que você tenha uma ótima gestação, né? Você tá gravidinha, um parto incrível, uma recuperação muito boa, uma boa hora, né, como dizem, e que você consiga ter experiências muito positivas, né, muito mais leves, de verdade, eu desejo pra você. Eu vou ficando por aqui então, gente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, por favor, para ajudar aqui no canal. Se inscreva no canal se você quiser acompanhar outros vídeos. Posso fazer relatos aqui da amamentação, posso falar outras coisas que vocês desejarem para ajudar você nesse momento, né? Se você é mãe de primeira viagem, assim como eu. Sou mãe há 7 meses. Se você quiser, pode compartilhar esse vídeo com alguma amiga que você acha que precisa ouvir isso, que vai gostar desse vídeo, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!